Olá pessoal, tranquilo? Vamos finalizar nossa semana de física agora, tá? Aula número 12. Essa aula número 12, ela vai falar sobre as leis de Kirchhoff, tá? Essas leis são duas leis que a gente tem que explicar. A primeira lei é bem tranquila. A segunda lei, quando é uma malha só, ela vai ter ela vai conter gerador e receptor. Aí é de boa para fazer, tá? Se tiver duas malhas, para aplicar a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, no caso, pessoal, não é coerente a gente estudar hoje, pelo menos. Mas tem duas questões no final da apostila só que dizem respeito a isso. Tá? Não tem tempo hábil para você fazer numa prova do Enem ou até da UniOeste. Teria numa prova da Federal numa segunda fase, quem vai fazer a prova específica. Aí eu falo depois, né, chegando no final do ano, eu trabalho com vocês isso daí. Aí pode ser que caia, mas só numa prova específica mesmo. Fora disso não tem tempo. Tá? Vocês têm que montar são 3 equações com 3 variáveis. Até montar você leva 2 ou 3 minutos. Para resolver, mais 3 ou 4 minutos e variáveis bem parecidas, tá? Então o aluno não tem um bom desempenho nisso, e é bem demorado mesmo. Então a gente faz isso para aquele aluno que for fazer Federal do Paraná. Agora de uma malha só, aí sim, né? A maioria das questões estão com isso, eu vou explicar para vocês, beleza? Então vamos lá, vai estudar leis de Kirchhoff. Tá? Então por isso que eu não vou falar todos os tópicos da apostila hoje, tá? Eu sempre falo, né? Tá? Então, olha só, o que vocês têm aqui num circuito elétrico, dando alguns nomes, né, para vocês verem, tá? Até a primeira lei é a lei do nó, tá? Nó é o ponto de encontro de 3 ou mais fios. Então, aqui, ó, eu tenho esse fio, tenho esse fio, tenho esse fio, beleza? Tá? Então, ó, encontraram aqui 3 fios, isso é um nó, tá? Ramo, tá? É essa parte aqui, ó, daqui até aqui, ó, a corrente elétrica vem por aqui, ela tem esse atalho para chegar aqui. Então, isso aqui é chamado de ramo. Aí eu teria aqui, ó, viria para cá, então aqui eu teria outro ramo. Tá? O ramo é mais específico, tá, para a segunda lei de Kirchhoff, aquela que eu falei para vocês, né, que ela é bem extensa para se calcular. Tá, isso aqui é uma malha, ó. Eu tenho 3 malhas aqui, tá? Essa daqui é uma malha, ó. Tá? É A, B, E, F, A. Tá? Essa é uma malha. Tá? Essa daqui é uma outra malha, ó. B, C, D, E, B. Isso é uma malha. Né? E eu tenho essa malha de fora aqui também, ó. Então veja, eu teria que montar 3 equações aqui para resolver isso. Cara, dá um trabalho só para resolver um exercício. Se eu for explicar certinho, eu fiz isso ano passado, tá? Eu demorei 20 minutos para a resolução. Tá? Só que explicando, é claro. Então veja, tá? Para uma prova do Enem ou da UniOeste, que você tem um tempo um pouco limitado, tá? Não tem como o cara pedir isso agora, pelo menos, a não ser que ele enlouqueça. Aí peça isso daí. Beleza? Então a gente vai estudar os que tem uma malha só, que é o que tem caído nos vestibulares. Tá? Só que nessa uma malha só, você vai ter gerador e receptor tudo junto. Aí eu quero explicar isso para vocês. A primeira lei, que ela é bem simplesinha, tá? A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que partem. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui ó, nesse nó, quem que chega aqui? I1. Quem que parte? Tá? I2 e I3. Tá? Então, a corrente que chega, ela vem para cá e ela vem para cá. Então, se aqui chegar em 10 amperes, se aqui vier em 3 amperes, aqui tem que ser 7 amperes. Joia? Ó, a lei dos nós é uma consequência do princípio da conservação da carga, né, do kit, né? Q igual a I vezes T. Tá? Toda a corrente que chega aqui, ó, ela vem para cá ou vem para cá. Né? E a segunda lei do Kirchhoff, ou Kirchhoff, chamada lei das malhas, para dar uma volta completa numa malha, utilizamos a relaçãozinha de Kirchhoff. Tá? Soma de E's é igual a soma de R vezes I. Pessoal, a equação do Uri. Tá? Sempre que ele dá uma volta completa aqui, ó, a soma do E's é igual a soma do R vezes I. Ou seja, toda a voltagem que ele produz é consumida pelos resistores. Tá? Então é isso que diz a lei das malhas. Tá? É um princípio da conservação da energia. Então a lei das malhas se baseia na conservação da energia, tá? E a lei dos nós, conservação das cargas. Então isso daqui eu vou aplicar com vocês, moçada. Qual que vai ser o probleminha aqui, ó? Vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, tipo, gerador ou receptor? Como eu vou saber se são 2 geradores ou 2 receptores? Veja, se esse primeiro aqui ó, for um gerador, então a corrente elétrica faz isso, ó. Ela vai do negativo ao positivo, né? Aí chegou aqui, ó, não está ao contrário, então esse é um receptor. Aí se aqui tivesse invertido, aí eu teria 2 geradores. Tá? Eu não posso ter 2 receptores, tá? Sem nenhum gerador, porque alguém tem que gerar para ele receber.
Então é isso que eu vou ter que decidir. E como eu sei, professor, qual que é o gerador e qual que é o receptor? O que tiver maior E é sempre o gerador. Tá? O menor vai ser o receptor. Beleza? Maior E é gerador e menor... Quer dizer, alguém vai gerar volts. Tá? Então ele tem que gerar, esse aqui consome. E ainda tem que sobrar volts para a resistência interna dele. Ou para as resistências do circuito. Tá? Questõezinhas, moçada. Olha que simplesinho que é aqui. Tá? Vamos lá, a questão 12.6. Aquele velho esquema. Você vai parar e vai tentar resolver. Tá? Moçada, vocês vão usar URI. Tá? Soma de Es, tá? Vocês sabem o seguinte. O gerador, ele gera. Então é positivo para o circuito. O receptor rouba isso do circuito. Então ele é negativo. Tá? Isso que é soma de Es. Tá? Se eu fizer o E de um menos o E do outro, o que sobra é o U. Então vocês podem usar URI para resolver as questões sem problema nenhum. Tá? Fica até mais simples para você entender isso daqui. Então, olha só que circuitinho básico. Só que eu tenho dois negócios aqui, ó. Pode ser gerador, receptor, tal. Não sei quem que é. Bom, vamos ver o seguinte. Vejam sempre o maior primeiro. Aqui tem 30 volts, tá? Então, esse cara com certeza é um gerador. Aí eu tenho que ver se esse cara é outro gerador, que daí eu somo, ou ele é um receptor, aí eu subtraio. Bom, aqui é 30 volts, ó. A corrente vem assim, ó. Ela vai no sentido em que o pau cresce, ó. Tá aqui. Chega aqui, ó, é o contrário. Tá? O pau diminui, então esse aqui é um receptor. Então eu tenho aqui um gerador e um receptor. Esse cara gera 30 e esse já consome 10. Quanto que vai sobrar para o circuito? 20, que é o U. Aí utiliza URI para resolver. Tá? Ele vai pedir qual que é o sentido da corrente elétrica, né? E quanto que é essa corrente elétrica. Então, ó, pausa e calcula lá. Joga URI para lembrar da formulinha. Já eu volto. Voltei. Resolução, ó. Soma de Es é igual a soma de R vezes I. Soma de Es, pessoal, é o U que sobra para o circuito, é igual a R do circuito vezes I. Né? Então, veja, aqui eu tenho 30, é o gerador. Aqui rouba 10, então 30 menos 10, U é 20. A resistência, tudo em série, ó. Em série eu somo, tá? Então, eu vou somar essa resistência com essa, 2 mais 3, vezes o I. Tá? Então, vai ficar 20 dividido por 5. 4, e a corrente vai no sentido horário. Tá? Esse que é o sentido convencional da corrente. Beleza? Letra B de bisnaga. Ih, pessoal, esqueci de tirar minha fotinha ali, né? Agora sim. Me emocionei e deixei ela lá. Ó, 12.9. Beleza? Então vamos ver. Ó, no circuito apresentado na figura, a seguir estão representadas diversas fontes de força eletromotriz de resistência interna desprezível que alimentam os resistores. O R1 é 1,75 e o R2 é 1,25 ohm. A corrente no circuito é de quanto? Tá? Por que eu escolhi essa questãozinha também? Você tem uma associaçãozinha aqui, ó, de geradores, tá? Ou de receptores. Então vejam só. E agora, professor, como que eu faço? Tem bastante coisa aí. A corrente pode ir, ó, no sentido horário ou anti-horário, tá? É que o meu já está resolvido aqui, né? Ou de vocês também está assim. Tá? Mas veja, se eu não tivesse essa indicaçãozinha aqui, ó, das correntes elétricas, ó, vamos começar sempre pelo maior aqui. Mas veja, eu tenho bastante agora. Eu tenho que ver se a corrente vai no sentido horário ou anti-horário. Se eu falar que esse cara aqui é gerador, ó, então aqui vem 9 volts. Tá? Aí aqui, ó, esses dois aqui, ó, estão associados. Lembra que em paralelo eu mantenho a DDP deles? É uma coisa só? Aula passada, tá? Da semana passada. Tá? Quando estão em paralelo eu mantenho. Então, 2 de 3 volts é como se tivesse só um de 3 volts aqui. Tudo bem? Aí aqui, ó, 1,5 volts. E aqui, ó, também 1,5 volts. Mas veja, ó, essa polaridade é igual a dessa. Tá? Essa polaridade é igual a dessa. Então, esse cara é gerador, esse cara é gerador. Esse e esse são receptores, tá? Porque entra pelo pauzinho maior. Tudo bem? Então, aqui é gerador, aqui é gerador. Então, aqui é receptor e aqui é receptor. Só que quando está em paralelo, eu conto uma vez só. Tá? Então, vou contar só 3 volts. Aí, eu vou usar no circuito URI. Tá? O U é o que sobra. Esse gera, esse consome e esse consome. Então, eu somo essas duas, subtraio essas duas, vai dar o U. A resistência do circuito é uma malha só, é só somar porque estão em série.
Beleza? Mãos à obra, pessoal. Faz lá, já eu volto para corrigir. Voltei. Resolução. Soma de E's é igual a soma de R vezes I. Traduzindo, o que é isso? URI. U é igual a R vezes I. Tá? Então, veja, eu tenho mais 9 e mais 1,5. Tenho menos 3, porque eu conto uma vez só. Tá? É associação. Quando dá uma olhada lá em associação de geradores ou receptor. Tá? É menos 3, menos 1,5. Desde aqui, ó. Então, aqui produz 9, aqui produz 1,5. Aqui rouba 3 e aqui rouba 1,5. Tá? Então, isso é o que vai sobrar. O que sobra é o U do circuito. Tá? A resistência eu vou somar porque elas estão em série. Tá? É um fio só, vezes o I. Tá? Então, a corrente vai ser de 2 amperes. Tá? Marquem a letra D de Daverson. Tá? É que era Doroteia, agora é Daverson. Daverson é meu gatinho, pessoal. Gatinho número 4, né? Ele estava doente esses dias, quase bateu as botas, né? Aí recuperou, agora em homenagem a ele é D de Daverson. Beleza? Vamos para mais uma agora. 12.11. Tá? Qual que é a graça desse? O cara colocou um voltímetro aqui, ó. O voltímetro quer saber o U. Só que o voltímetro não está no resistor, está no aparelho de medida. Então eu tenho que ver se esse cara aqui é um gerador ou é um receptor. Já está a resoluçãozinha aqui ao lado, então vamos comentar já. Tá? Ou se você quiser, pausa aí, vai lá e resolve. Tá? Eu já vou na sequência aqui comentando com vocês. É um circuitinho bem legal, ó. Tem um voltímetro e tem um amperímetro aqui, ó. Aí tá. Ó, tem resistências internas, que elas podem ser resistência do circuito, também bem tranquilo. Bom, olha só. No circuito da figura, os instrumentos de medida são ideais. Podemos afirmar que o amperímetro e o voltímetro marcam quanto? Então vamos ver quem será que é o gerador aqui, né, pessoal? Bom, ó, só olhar aqui, ó. Aqui eu tenho 50 volts. E aqui eu tenho 10. Então esse cara, se for gerador receptor, esse é gerador. Então ele é gerador, ó, a corrente vai no sítio de pau, cresce. E esse cara é o contrário, então é receptor. Então o cara faz 50 e o outro rouba 10. Então isso aqui é um gerador, beleza? Tá? Então eu vou descobrir qual que é o I do circuito. Tá? Então eu vou aplicar a equação, é o URI, gente, ó. U é igual a R vezes I. U é 50 menos 10. Soma das resistências é uma malha só, aqui ó, tudo é um fio só, tudo em série. Vou somar o 2 com 2 com 1. 2 mais 1 vezes I. Então vai ficar 40 dividido por 5. Então a corrente do circuito são 8 amperes. Tá? O voltímetro está no gerador. Ele quer o U do gerador. Aí você tem que qualquer coisa voltar na aula de gerador, que é a aula número 9. O U do gerador é igual ao E menos R vezes I. Tá? O U é igual ao E, que vale 50 volts. A resistência interna dele é 1 e a corrente que eu calculei 8. Tá? Então é 50 menos 8. O U do gerador 42 volts. Então aqui ia estar marcando 42 volts. Tá? E a corrente do circuito é de 8 amperes. O amperímetro está na malha aqui. Beleza? Marquem letra C de coisas. Mais uma questão. Tá? Para terminar, a questão 12.13, também já está a resoluçãozinha aqui ao lado. Tá? Eu vou explicar para vocês. E já terminamos o expediente. Essa questão ela é bem legal, pessoal. Tá? Dá um trabalhinho para se fazer. Tá? Você quer parar, não quer olhar a resolução ali e tentar fazer? Tá? A dica, você vai ter que colocar esse cursor aqui. Aí você esquece isso. E depois colocar esse cursor aqui. Aí você esquece isso. Qual que é a diferença? Ó, a corrente elétrica, ela vai sair daqui. Esse cara é o maior, 12 volts. Se ela vier para aqui, para cá, por esse percurso 1, esse cara é um receptor, então você subtrai. Tá? Para achar o U. Tá? Se você colocar aqui, tá? Olha a polaridade, é igual a desse, ó. Tá? Aí esse cara passa a ser também um gerador, tem 2 geradores, aí eu somo as voltagens e calculo o resto normalmente. Beleza? Para aí então e tenta fazer. Tá? Eu já vou na sequência resolver. Voltei. Tá? Então ó, eu vou pegar e ligar esse cursor, essa chave aqui no ponto 1. Tá? Ele quer saber qual que é a indicação, né, no amperímetro, que está aqui. Ó. O amperímetro vai marcar a corrente do circuito. Tá? Ele está numa malha só. Então, ó, se eu colocar aqui no ponto 1, eu esqueço isso. Tá? Aí esse cara passa a ser um receptor. Tá? Beleza? Então você vai gerar 12, ó. Tá? Menos 6 daqui. Soma das resistências, tá? Eu tenho aqui, ó, uma resistência de 1, tá? Uma de 1 e uma de 4. Então eu vou somar 1 com 4 com 1. Então 12 menos 6, tá? É igual a 6i. Então a corrente que vai circular é de 1 ampere.
tá? Quando eu coloco a chavezinha aqui. Se eu colocar a chavezinha aqui, aí essa parte não funciona, tá? Ela não tem ligação. Aí eu tenho aqui outro gerador, tá? Porque olha a polaridade, ó. Pau cresce e aqui também o pau cresce. Tá? Então eu vou somar os dois. Então vai dar 12 mais 6. É igual, a resistência vai ficar a mesma, né? Porque aqui também é 1, né? Vai ficar 1 com mais 4. Tá? Também vai dar 6. Só que vai dar 18 dividido por 6. Vai dar 3 amperes. Beleza? Tá? Então tem que marcar a alternativa correta para isso daí. Moçada, terminado nossas aulas. Eu acho que foi... Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu procurei fazer 5, né? 4, acho que foi 5, né? Exercícios de cada aula, para dar um norte para vocês. Essa aula aqui, eu acho que depois do 15 não vale a pena vocês fazerem. Vai ter aquelas malhas em que tem os Es, tá? Com mais uma outra malha aqui, ó. Aí vai ter um outro gerador ou receptor aqui. Aí é bem demorado para fazer. Eu tenho que dar uma aula só para isso daí. Eu acho que não daria 40 minutos para eu explicar toda a matéria e falar para vocês. E pelo tanto, e a chance que tem de cair numa prova comum, que você tipo UniOeste ou tipo o Enem, é praticamente, não vou falar zero, porque pode ser que os caras, né, coloquem uma questão, mas a chance é muito pequena, tá? Eles colocam hoje mais a parte de circuitos e no máximo isso daqui para vocês, ó. Tá? Então acho que até 13, 14, quem fizer dessa aula, começa ali, então começa lá na 2, na 3, lá, bem no início, e vai até 13, no máximo a 14 aí para vocês fazerem. Beleza? Tá? Qualquer dúvida, me peça, eu tenho a resolução de tudo aqui, como eu falei para vocês. Tá? Eu mando, é só printar, pessoal, não tem trabalho nenhum quase, eu printo e mando para vocês o passo a passo da resolução. Se caso vocês não entendam, depois eu mando um áudiozinho explicando também. Joia? Tranquilos? Pessoal, estudem, tá? Muita gente parou de estudar, então fiquem na frente, tá? Então agradeçam aí, tem muita gente parando de estudar, tá? Estudar em casa não é fácil, tá? E tem, assim, muita gente estaria estudando hoje, tá estudando ali 30, 40%, só assiste uma aulinha, mas com pouca vontade, eu sei disso, tá? Não estou falando de vocês, né? Eu tenho pouco contato, tenho mais contato às vezes com os alunos aqui de Foz do Iguaçu, tá? Tem aluno que está estudando mais do que antes, tá aproveitando bem as aulas, fica no meu celular o tempo todo e de boa eu respondo. Eu respondi ontem para um aluno, tá? Era 11h52. Eu respondi para ele, que eu tinha visto a questão dele, eu estava fazendo compra no mercado, aí eu lembrei, tá? Aí 11h52 eu mandei a resolução para ele e aí mandei um áudiozinho ainda. Tá? Então a gente faz isso daí, tá? Tem vários alunos procurando bastante e uma boa parte não. Então quem conseguir manter um nível de estudo, né? Vai de boa. Até dei uma live para uma turma, perguntei como que tava, daí uma falou assim, professor, eu tô até tentando, né, meu esforço, assim, só que o meu baianês tá muito maior que o esforço. Então se você conseguir controlar o baianês aí de vocês, e o baianês vai no bom sentido, né, pessoal? Vai no meio cegadão, né? Tá? E o esforço de vocês, quem ficar pelo menos equilibrado já tá bom. Agora quem tá ralando aí vai ficar muito na frente dos outros. Tá bom? Boa semana, bons estudos. Qualquer dúvida me procurem.